Durante anos, você ouviu a mesma coisa. Passe em um concurso e sua vida está feita. Estabilidade, salário garantido, segurança. Era isso que te vendiam. E você acreditou. Acreditou que existia um caminho seguro, sem riscos, sem incertezas. Enquanto o mundo lá fora parecia caótico, o concurso parecia uma saída, um refúgio. Então você decidiu. Você começou a estudar. Horas, dias, meses. Enquanto outras pessoas saíam, você ficava. Enquanto muitos desistiam. Cansado, pressionado, mas determinado, porque na sua cabeça, aquilo era o preço de uma vida melhor. Cada página lida, cada simulado feito, cada noite mal dormida, parecia te aproximar do objetivo. E quanto mais você avançava, mais as pessoas reforçavam. Depois que passar, acabou o sofrimento. Depois que passar, é só aproveitar. Depois que passar, sua vida muda. E isso te motivava, te fazia continuar. Porque no fundo, você acreditava que existia um ponto final. Um momento em que tudo se resolveria. Um momento em que você finalmente poderia respirar. Mas ninguém te contou uma coisa. O jogo não termina quando você passa. Ele só muda de fase. E então, o dia chegou. Depois de tanto tempo se preparando, finalmente era a hora. A prova. O momento que você imaginou tantas vezes. O momento que parecia definir tudo. Você acorda cedo, coração acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Como se tudo estivesse em jogo. E talvez estivesse mesmo. Cada detalhe parece mais intenso. O caminho até o local da prova, o silêncio, as pessoas ao seu redor. Todos ali com o mesmo objetivo, mas cada um com seus próprios medos. Você se senta, olha para a prova, respira fundo e começa. No início, tudo parece confuso, mas aos poucos, sua mente entra no ritmo. Você lembra, você conecta, você resolve. Horas passam, sem você perceber. E naquele momento, nada mais importa. Só existe aquilo. A prova e a possibilidade de mudar de vida. Você dá o seu melhor, como nunca antes. Porque você sabe que essa pode ser a sua chance. E então, termina. Você entrega a prova e sai, com uma sensação estranha. Nem alívio total, nem certeza. Só dúvida. Será que foi suficiente? E agora começa a parte mais difícil. Esperar. Dias, semanas, meses. E enquanto o tempo passa, sua mente não para. Relembrando questões, recalculando respostas, criando cenários, esperando um resultado que parece demorar uma eternidade. E então, o resultado sai. Depois de tanta espera, finalmente você vê seu nome lá, na lista, a aprovação. Por alguns segundos, tudo para. Você lê de novo. Confere, quase não acredita, mas é real. Você conseguiu. Depois de tudo, você passou. E naquele momento, parece que tudo valeu a pena. Todo esforço, toda renúncia, todo cansaço. Agora, finalmente, a sua vida iria mudar. As pessoas comemoram, parabenizam, dizem que você venceu,
que agora você está garantido, seguro, estável. E você começa a acreditar ainda mais nisso, porque é isso que sempre te disseram, que esse era o objetivo, o final da jornada. Mas os dias passam e uma nova realidade começa a surgir. Você entra, começa a trabalhar e, aos poucos, as coisas já não parecem tão diferentes assim. A rotina começa, os horários, as regras, as repetições. E aquela sensação volta. Mas agora, mais estranha. Porque você fez tudo certo. Você chegou onde queriam que você chegasse. E mesmo assim, algo não encaixa. Você olha ao redor e vê pessoas ali há anos, décadas, vivendo a mesma coisa. E pela primeira vez, um pensamento aparece. E se isso não for o final? E se isso for só outra parte do mesmo sistema? E então, a rotina se instala. No começo, você tenta ignorar. Diz para si mesmo que é só adaptação, que é normal, que todo começo é assim. Mas os dias passam e começam a se repetir. Acordar, ir trabalhar, cumprir tarefas, voltar para casa, dormir. E tudo começa de novo, sem variação, sem novidade, sem sensação de avanço. E aos poucos, você começa a perceber. Não é só você. Todo mundo ali parece igual. Mesma expressão, mesma energia, mesma rotina, como se o tempo tivesse parado. Você conversa com alguns e percebe eles já estão ali há anos, alguns há décadas, e nada mudou. Eles continuam, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo o mesmo ciclo. E é nesse momento que algo dentro de você começa a incomodar. Uma sensação difícil de explicar, como se você tivesse conquistado algo que não era exatamente o que te prometeram. Você fez tudo certo, seguiu o caminho, chegou onde disseram que era o destino, mas não parece o fim. Parece uma continuação. Uma continuação mais estável, mas ainda assim limitada. E pela primeira vez, você começa a perceber. Talvez você não saiu do sistema. Você só entrou em uma versão mais confortável dele. E então, você começa a enxergar, não de uma vez, mas aos poucos, pequenos detalhes, pequenas percepções, coisas que antes passavam despercebidas, agora não passam mais. Você começa a entender. Não era sobre chegar, era sobre manter você dentro. O sistema não queria que você saísse do caos. Ele só queria te colocar em uma versão mais controlada dele. Você começa a observar diferente. As conversas, os comportamentos, as repetições. Tudo parece programado. E pela primeira vez, você percebe algo importante. Estabilidade não é liberdade. Segurança não é independência. E seguir o caminho certo nem sempre significa estar no caminho certo. E é nesse momento que algo muda dentro de você. Você não tem todas as respostas, mas agora você tem consciência. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas nunca chega aqui, nunca questiona, nunca percebe, mas você percebeu. E depois disso, nada mais parece igual. Porque agora você sabe, o jogo não é sobre passar, é sobre entender e decidir se você vai continuar jogando ou começar a jogar de outra forma.